A graça e a paz, queridos. Amém. Que ambiente gostoso, o ambiente em que está o Espírito Santo. E eu peço que hoje vocês me amem, tenham paciência comigo. Primeira vez que eu estou com essa incumbência. Mas o Espírito Santo não me deixa só. Ele está aqui comigo. E o meu desejo é que Ele tome conta de tudo que eu disser nesse momento, do seu coração, que o seu coração receba essas palavras como palavras de vida eterna realmente, e possa praticar, colocá-las em prática. Essa mensagem, ela fala do compromisso com o corpo de Cristo. Essa mensagem ela foi me dada pelo Espírito Santo há 15 dias, mais ou menos, na segunda após as eleições. Eu costumo sempre almoçar com os meus colegas de trabalho, mas nesse dia eu decidi almoçar sozinha. Não por nada, mas porque realmente os horários não iriam bater. E eu me sentei na mesa e, de repente, comer foi a última coisa que eu fiz, porque o Espírito Santo se sentou comigo naquele momento. E ele começou a ministrar o meu coração a respeito dessa palavra. Eu não sabia por quê, porque, enfim, não era uma palavra que eu estava meditando naqueles dias. Mas eu comecei a anotar tudo que ele me falou naquele momento. E depois veio o convite da pastora Camila, e eu falei, bom, então acho que é isso, né? Vou orar mais um pouquinho, mas o Senhor foi confirmando e desdobrando essa mensagem no meu coração, dia após dia, né? Então, depois daquele dia, eu não tive mais paz. A gente fica meio, preocupado, né? Mas foi maravilhoso, porque cada dia o Senhor enviou um pedacinho da mensagem, um pedacinho da porção que Ele quer trazer para nós nessa noite. Amém. A palavra do Senhor, ela diz em Provérbios 4:18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até que seja dia perfeito. E quando nós ouvimos, esse versículo, isso nos remete a um processo. Nós estávamos hoje falando na célula sobre processo, a palavra que o nosso irmão Mateus trouxe para reflexão, foi uma bênção. E o processo nas nossas vidas, como cristãos, se inicia no momento da nossa conversão. E ele só termina quando nos encontramos com Cristo. Não é verdade? Quantos se encontram nesse processo? Quantos sentem que estão nesse processo com Cristo? No direito, eu ensino direito nas escolas técnicas. E todas as vezes que eu dou aula de processo, eu digo que o processo é o conjunto de atos ordenados para a resolução da lide, A lide no direito é o conflito de interesses. E eu penso que na vida do cristão o processo ele também é um conjunto de atos ordenados por Deus, porque a gente não entende muito bem, para colocar fim no caos das diversas áreas da nossa vida, para que a gente consiga seguir numa vida de santidade. Não é verdade? E a legitimidade, quem é legítimo para iniciar esse processo na nossa vida é o Espírito Santo. Porque a gente pode até tentar começar esse processo sozinhos, mas a gente vai fracassar. Se o Espírito Santo não der início a esse processo, a gente não consegue seguir em frente. Mas nós somos coautores desse processo com o Espírito Santo. Nós temos a nossa participação nesse processo. E eu penso que a nossa principal participação é nos submetermos ao Espírito. É confiarmos totalmente no que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas.
Eu penso que essa mensagem é uma mensagem que nos convida a um nível de amadurecimento espiritual mais elevado. Quando nós nos convertemos, amém? Todos são convertidos aí? Quem é convertido, levanta a mão. Aleluia. Quem ainda não é, hoje é o dia. O Senhor Jesus é a melhor coisa, a melhor pessoa que pode acontecer na vida de qualquer um. É maravilhoso caminhar com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, ou Ele se encontra com a gente se arrepende, não tem jeito. A gente começa a ver a nossa sujeira. E a gente se arrepende, a gente se rende, recebemos o perdão de Deus. Como é bom, não é? Como é bom aquele momento em que você está tão sujo e Jesus te encontra e te pega, te tira daquela lama e você se sente perdoado. Você se sente amado. Você sente que de fato reencontrou o sentido da sua vida. Nesse processo nós também temos a nossa identidade restaurada. O Senhor começa a curar as nossas feridas, né? O Senhor começa a tratar aqueles traumas, aqueles pecados mais íntimos que só Ele sabe. E nos dizer quem nós somos. Nós começamos a ouvir quem nós somos. Nós somos filhos amados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos convidados a nos santificar. Então a gente precisa começar a resistir ao pecado, dia após dia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é mesmo? E aí a gente começa, resiste, e é uma luta todos os dias nesse processo de santificação. E é impossível passar por esse processo sem oração, sem jejum e sem leitura da palavra. Não tem como. É a fórmula que é a única fórmula que funciona. A gente não pode relativizar isso. Nós também aprendemos a renunciar, a obedecer a Deus. E assim vamos caminhando. E assim as águas que estavam ali nos tornozelos, né, elas começam de repente a bater nas canelas. Aí a gente é convidado a ir mais um pouquinho para ficar com as águas nos joelhos, nos lombos. E como eu desejo que a gente consiga perder os pés nesse rio de águas purificadoras e atravessar ele a nado mesmo, sabe? Confiando totalmente no Senhor. E o Senhor Jesus, Ele tem palavras, Ele tem sermões para crentes, né? Para pessoas em todos os níveis de amadurecimento espiritual, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Vocês me entendem. Nós encontramos palavras sobre arrependimento, sobre novo nascimento, sobre santificação, sobre amor. Depois ele começa a falar sobre serviço, sobre unidade, até completar a sua obra, naquele derramamento de sangue, em favor de todos nós, pecadores. E nessa perspectiva, né, falando sobre os processos da vida cristã, sobre o amadurecimento, sobre esses caminhos que o Senhor vai nos conduzindo. A palavra que o Senhor me deu aquele dia no almoço foi a respeito de um homem que viveu esse processo de conversão. Que também foi gradual, não foi de uma hora para outra. Esse homem, ele é um ator importante de um acontecimento que sucedeu à crucificação. A Bíblia, como que eu posso dizer, usa, né, os seguintes adjetivos para se referir a esse homem. Que era um homem bom e justo, que não havia concordado com a atitude e o desígnio dos outros, e que esperava o reino de Deus. Olha que lindo, né? Já pensou? Nossa, fulano é um homem, uma mulher boa e justa. Fulano vive esperando o reino de Deus.
Para mim não tem uma designação mais linda que essa. Quando eu morrer, eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim dessa forma. E vou buscar isso. Buscar ser a pessoa que espera o reino de Deus. Alguém já sabe de quem eu estou falando? José de Arimateia. José de Arimateia, um homem rico, membro do Sinédrio, discípulo oculto de Jesus. Tinha receio dos judeus, por isso se ocultava. E a palavra também nos leva a concluir que ele era amigo de Nicodemos, aquele a quem Jesus disse que era necessário nascer de novo, que também se encontrava com Jesus às escondidas, né? Durante a noite ali, para não ser visto com Jesus, porque o que iriam pensar deles, não é mesmo? E os 4 evangelhos tratam desse trecho do sepultamento de Jesus. Falam, né? Cada um traz alguns detalhes diferentes a respeito desse momento, mas todos mencionam José de Arimateia. E a leitura que eu quero fazer para basear a nossa reflexão hoje é a que está em Lucas 23, 50. Podem abrir as suas Bíblias. Aleluia. Santo Deus. Amém. Vamos ler então. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Amém. Glória a Deus. Bom, é evidente que esse texto, ele trata-se do corpo físico de Jesus, né? Então, quando nós ouvimos, né, o corpo de Cristo na Bíblia, por vezes vai ter realmente um sentido literal do corpo físico de Jesus, mas hoje, né, o corpo de Cristo se refere à igreja. É o que nos ensinou o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios. Vou abrir aqui para fazer a leitura também. Vamos lá. 1 Coríntios 12. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E lá no versículo 27 está escrito: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós percebemos, né, lendo, estudando a palavra do Senhor, que muitas coisas literais que aparecem na palavra, elas têm também o objetivo de nos ensinar verdades espirituais muito profundas. Então, tomando por base esse texto e o cuidado de José de Arimateia com o corpo físico de Cristo, eu gostaria de explanar, né, a respeito dessas atitudes que ele teve, pensando o que nós hoje podemos fazer pelo corpo de Cristo, pela igreja,
Como que nós podemos ter esse cuidado que José de Arimateia teve com o corpo de Cristo hoje? Lembrando que o corpo de Cristo somos todos nós. Amém? Em primeiro lugar, José arriscou a sua posição e a sua pessoa pelo corpo de Cristo. Eu penso, na verdade, é quase evidente, né, na palavra, que até o momento da crucificação, José de Arimateia ele tinha ficado em cima do muro. Eu fico imaginando ele ali sendo confrontado pelas palavras de Jesus. A semente estava ali plantada. Eu acho que a partir do momento em que Jesus começou ali a pregar, a executar o seu ministério, José de Arimateia e Nicodemos não tiveram mais paz interior, né? Porque eles começaram a ser confrontados, eles aprenderam a respeito de Deus a vida inteira, e de repente o próprio Deus estava diante deles, falando as coisas que eles não ouviram nas escolas. E eles estavam sendo construídos em oculto, né? Eles não se revelavam até o momento. Mas o próprio Jesus diz que não há nada que esteja em oculto que não há de manifestar-se. Não há nada escondido que não há de ser revelado. E eles se revelaram em plena luz do dia, né? Eu imagino ali os dois indo até Pilatos, pedindo o corpo de Jesus Cristo e seguindo para cuidar daquele corpo. A palavra do Senhor transformou o interior deles, a ponto deles terem coragem de ter essa atitude, a ponto deles não se importarem mais com a sua pessoa, com os seus cargos importantes, né? Mestre da lei, membro do conselho, a ponto deles só se importarem com aquele corpo que estava ali, envergonhado e moído por causa do nosso pecado. E sentirem a necessidade de dar dignidade para aquele corpo. Mal eles sabiam que eles estavam participando, né, da história da redenção. Que hoje a gente estaria aqui falando dessa atitude, porque eles decidiram se posicionar. E conosco não é diferente. A gente até pode ser cristão oculto por um tempo, né? As pessoas podem não perceber. Embora eu considere que é um momento em que isso não vai mais ser possível, né? Porque a transformação que o Espírito Santo começa a fazer nas nossas vidas, ela é tão grande que a gente não precisa mais abrir a boca. As pessoas vão ver nas nossas atitudes, na forma como a gente fala, como a gente trata as pessoas, como a gente se veste, que tem algo diferente. E a gente também precisa se posicionar muitas vezes, amados. Às vezes a gente precisa deixar a nossa boa fama de lado, o carinho das pessoas de lado, para falar a verdade. Eu me lembro que eu tinha uma turma que eu amava muito. Professores têm disso, né? Hoje é dia dos professores, parabéns. Que temos professores aí? Temos alguns aqui, parabéns. Muito bom, né? E às vezes a gente se apega a algumas turmas e é muito bom. E eu gostava muito, eles participavam, eles me tratavam com carinho, eu me sentia bem entrando na sala de aula. E até que, isso foi em 2018, até que um dia eles perguntaram que eu ia votar. Enfim, depois daquele dia, nunca mais eles me trataram da mesma forma. Eles não entravam mais na minha aula. Eles conversavam enquanto eu dava aula. Eles praticamente, enfim, me cancelaram, né? Vamos usar esse termo aí. E doeu, né? Eu falei, nossa, eu gostava tanto deles, mas amém, eu não poderia mentir. Tem momentos em que a gente vai ter que falar a verdade. Tem momentos em que a gente vai precisar, como disse Jesus, aborrecer ao nosso pai, à nossa mãe, à nossa mulher, o nosso marido, o nosso filho, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso empregador, o nosso colega de trabalho, os nossos professores, os nossos alunos.
porque eles estão dizendo ou estão defendendo algo que fere ou tem o intuito de matar o corpo de Cristo. Às vezes, a gente vai precisar se levantar de algumas mesas de pessoas que a gente gosta, porque elas estão maltratando o corpo de Cristo. E às vezes a gente vai ter que até dizer por quê. Porque as pessoas vão perguntar pra gente: por que você saiu? Por que você não concorda com isso? Por que você defende tal pessoa que faz tal coisa? E aí você vai ter que se posicionar, aborrecendo a essas pessoas. Porque se a gente não tem coragem de aborrecer as pessoas por causa de Cristo e por causa do corpo de Cristo, nós não somos dignos de sermos discípulos de Cristo. E não sou eu quem está dizendo, é a palavra. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E é muito pesado. Então eu fico imaginando José de Arimateia e Nicodemos ouvindo isso. Até hoje dói, até hoje confronta, até hoje causa um rebuliço no nosso interior. Imagina naquela época. Imagina para esses homens o tanto que eles tinham a perder. Nessa semana eu vi uma frase de uma pastora que dizia assim: as pessoas te amam até você dizer não concordo. Mas às vezes a gente vai precisar sacrificar a admiração que as pessoas têm por nós para sermos coerentes com Cristo e com o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Amém. Mas também tem uma outra forma de amor à própria vida que é muito comum dentro da igreja. E eu fiquei pensando a respeito disso, né? Que muitas vezes nós amamos a imagem que as pessoas têm de nós dentro da igreja do que a própria igreja. Amamos mais a nossa imagem como crentes do que amamos a igreja. Geralmente essa é uma característica que nós apresentamos quando não queremos nos relacionar profundamente com as pessoas. Porque se relacionar com as pessoas é algo que vai sujar um pouquinho a nossa imagem, sabe? A gente vai precisar se expor. A gente vai sentar na mesa com as pessoas vão perceber que a gente come bastante, né? As pessoas vão, às vezes, perceber que a gente gosta de ser o primeiro a ser servido, que a gente não gosta de lavar louça, que a gente sempre vai embora na hora de arrumar bagunça. Tchau, gente, fica com Deus, um beijo, tchau, né? E a gente vai se expor. E aí aquela imagem, né, daquela pessoa totalmente correta na rede social, que dá um bom testemunho, aquela pessoa que até serve em algum ministério da igreja, que entrega o dízimo, a oferta, que está ali, que fecha o olho, que adora, às vezes vai cair por terra. As pessoas vão começar a te conhecer no relacionamento. Complicado, né? E às vezes a gente até usa a desculpa da vergonha. Eu tenho vergonha, por isso que eu não me relaciono. Mas a vergonha também é uma forma da gente se autopreservar. É uma ótima desculpa, né? Porque dá vergonha mesmo, gente. Imagina, né? Aqui tem alguns visitantes que eu não conheço. Vai acabar o culto, vou dar um oi para vocês. E aí, a gente nunca se viu. O que a gente vai falar, né? Tudo bem, de onde você é? Tal, já veio aqui na igreja? O papo acabou. Aí você já começa a pensar: meu Deus, o que eu vou falar? Porque o papo vai morrer, o assunto vai morrer. E o que essa pessoa vai achar de mim? Vai achar que eu sou uma pessoa intrometida? Enfim, a gente faz pergunta demais no momento que não deve fazer. E é um desconcerto mesmo. Porque estamos nos relacionando. Mas depois de um tempo, a coisa começa a melhorar. A gente começa a de fato gostar daquela pessoa. A gente começa a entender quem é aquela pessoa. A gente começa a ver coisas maravilhosas naquele irmão que antes a gente não via. Por mais que a gente, né, achasse já essa pessoa uma pessoa super espiritual, super crente, enfim. Mas o relacionamento, ele nos expõe dessa maneira.
né? E a gente precisa, irmãos, a gente precisa se relacionar com o corpo de Cristo. Nós precisamos ter relacionamentos profundos dentro da igreja. Sabe, não é só aquele relacionamento de chegar no culto, tchau, a paz, fica com Deus e ir embora. A gente precisa conhecer quem são os nossos irmãos. Sabe, a gente precisa voltar a pisar na casa das pessoas. A gente precisa voltar a abrir a nossa casa para receber as pessoas. Não importa como é a nossa casa, não importa quem mora na nossa casa, enfim. Isso é Bíblia. Eu vou ler aqui um versículo que está em Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em algumas versões está escrito que não acata os bons conselhos. Vejam só, né? O solitário busca o seu próprio interesse. A gente está frequentando os cultos muitas vezes para fazer o que a gente já devia ter feito em casa a semana inteira. Então a gente chega no culto porque é um momento que a gente vai orar, vai sentir um pouco da presença de Deus. Vamos ouvir uma palavra que muitas vezes nos conforta, porque a palavra do Senhor tem esse poder também de confortar o nosso coração. E vamos para casa. Não nos relacionamos. Assim como o pastor Caio pregou, né, a respeito dos ateus praticantes, eu temo que nós temos desigrejados dentro da igreja. Desigrejados dentro da igreja. A gente critica tanto, né, aquelas pessoas que estão tão frustradas, que não querem mais saber de igreja, mas às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está da mesma forma. Não quer se abrir para ninguém, não quer se abrir para os relacionamentos. Sabe? Às vezes chega um visitante na nossa célula, a gente não quer conversar com eles. A gente já pega a nossa Bíblia e vai para o culto. Aí você pode pensar, Aline, mas eu tenho que abrir a minha vida para todo mundo? Olha, faça uma oração, pergunta, Senhor, com quem o Senhor quer que eu me relacione? Quem são os irmãos que o Senhor quer que eu tenha um relacionamento profundo? Quem são as vidas que o Senhor quer me entregar para cuidar? Seja uma pessoa ousada. Aqui no Ministério 231, os pastores sempre falam, né, que os de 13 cuida dos de 12, o de 14 cuida do de... Perdi a conta. O de 13, o de 15, o de 14 e assim vai. O de 12 ainda não cuida de ninguém porque é muito novinho, né? Às vezes cuida dos irmãos em casa. Mas é um ministério com uma visão pastoral, uma visão de cuidado. Se a gente não tiver um compromisso com o corpo de Cristo, como que a gente vai impactar o mundo? Como que a gente vai trazer aqueles que estão perdidos para fazer parte desse corpo? Para a gente não cuidar deles? Para eles chegarem aqui na igreja, a gente nem olhar para a cara deles? Sabe, eu tenho certeza do que eu estou falando. Tem muitas pessoas aqui na igreja que ainda estão deslocadas. Tem muitos irmãos que estão precisando de alguém para chegar e dar um abraço e começar um relacionamento. Seja essa pessoa na vida dos seus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para o segundo tópico. José de Arimateia colocou os seus bens à disposição do corpo de Cristo. Aí você fala, Aline, até aí tudo bem, né? Conversar com as pessoas, se relacionar, mas os bens, né? Daí já começa a ficar um pouco mais complicado. Como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode hoje colocar os nossos bens à disposição do corpo de Cristo? Vamos começar pelo básico, né? Dizimando e ofertando. Talvez você pode pensar, Aline, mas eu ainda não consegui entender esse princípio. Eu ainda não acredito nesse princípio.
ore. Diga ao Espírito Santo, eu ainda não consegui entender esse princípio. Me ensina. Ele vai te ensinar. Eu tenho aprendido isso, sabe? Às vezes eu pego coisas na minha vida que eu não consigo resolver. Na verdade são muitas, né? E eu teria que fazer isso todas as vezes mesmo. E falo, Senhor, essa área aqui, não dá. Me ensina, me ajuda, me cura, me liberta. Traz uma revelação. A revelação é algo que só o Espírito Santo pode trazer. E depois que Ele abre os seus olhos, já era. Você entendeu e acabou. Você nunca mais vai questionar. Faça essa oração. Outras formas que a gente pode servir o corpo de Cristo com os nossos bens é, por exemplo, abrindo a nossa casa para uma célula. Né? A gente faz tantas células aqui na igreja, por que a gente não pode fazer mais células nos lares? Eu sei que dá trabalho. A gente tem que limpar a casa, aí tem que receber as pessoas, aí depois tem que limpar a casa de novo. Mas isso é Bíblia. Chama um irmão para servir um jantar para ele, cozinha, faz um lanche, sei lá. Oferece uma carona. Aceita um convite para comer num lugar que você nem gosta, só para estar com a pessoa. Ah, mas eu nem gosto dessa comida. Tudo bem. Ok, é investimento no corpo de Cristo. Vai ser maravilhoso. A comida vai ser o de menos. Afinal, a gente tem que estar na mesa. Não é para encher a barriga. É para compartilhar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, as palavras que Ele nos deu. Presenteie um irmão. Às vezes Deus coloca no seu coração, você está lá mexendo no seu guarda-roupa, e o Senhor fala, nossa, essa blusinha vai ficar tão linda na fulana, na minha colega. Passa bonitinho, coloca no saquinho de presente e dá para ela. Compra algo que você sabe que ela gosta. Ou ele gosta. Mas sabem, pensando sobre esses tópicos ainda, o Espírito Santo me disse, muitos ainda preferem a primeira opção, que é dizimar e ofertar. Porque as outras opções que eu falei aqui, elas exigem relacionamento. Eu vou dar a carona para o meu irmão, vou ter que conversar com ele até chegar no trajeto. Eu nem sei o que conversar, vou dar carona, mas vou ter que ficar naquele papo sem graça até a gente, né, criar uma intimidade e deslanchar um relacionamento. A gente precisa se abrir, irmãos. No final, tudo tem a ver com relacionamento. E o terceiro tópico. Ele limpou, perfumou e enrolou o corpo de Jesus em um tecido fino. José de Arimateia desceu aquele corpo do madeiro. Aquele corpo nu, exposto, cheio de feridas, cheio de sangue, cheirando mal. Desceu daquele lugar de vergonha. Limpou aquele corpo, perfumou o corpo e enrolou. Olha que cuidado. É claro que nesse processo ele se tornou impuro, né? Porque naquela época, aqueles que tocavam no cadáver eram considerados impuros. Então, eu presumo que ele talvez já não conseguiu participar do restante das festas religiosas que estavam acontecendo naquele tempo. Ele agiu muito diferentemente daqueles que faziam parte do conselho com ele, que não quiseram nem entrar no palácio de Pilatos, para não se contaminar e poder comer da festa da Páscoa. Mas no fundo o coração dele estava totalmente contaminado, a ponto de condenar e matar o Filho de Deus. Mas sabe, José, ele já estava nesse processo de conversão que não importava mais se ele não ia participar das festas. Não importava mais.
se ele não seria mais tão querido pelas pessoas, tão admirado, se ele perdesse a sua posição no Sinédrio. Só Deus sabe o que aconteceu com ele depois, né? E o cuidado que José teve com aquele corpo envergonhado, humilhado, nos ensina a como nós devemos cuidar dos nossos irmãos, que muitas vezes também estão numa posição de humilhação, que muitas vezes caíram em pecado. E isso me remete lá no início, à queda do homem. Quando o homem pecou, ele estava envergonhado porque estava nu, percebeu que estava nu. E o próprio Deus fez as vestes ali de pele e cobriu a vergonha, cobriu a nudez do homem e da mulher. Tempos depois, um homem tira o corpo de Deus do madeiro e cobre aquele corpo. E cobre aquele corpo. O corpo de Deus. Humilhado, envergonhado pelo nosso pecado. Você consegue imaginar o que é isso? A honra que teve José de Arimateia, cobrindo o corpo do próprio Jesus. Sabe, a gente também pode ter essa honra quando a gente faz isso com os nossos irmãos. Quando a gente cobre o pecado deles, cuida deles, exorta, ora por eles. E não fica igual um urubu ali em cima do cadáver. O Douglas costuma dizer que homens espirituais manifestam Deus na terra. E foi isso que José de Arimateia fez no momento em que ele cuidou daquele corpo, em que ele cobriu aquela vergonha. Mas no final o corpo ressuscitou. O corpo que José cuidou deu a ele vida eterna. O corpo que eu cuido é um corpo que me dá vida, é um corpo que eu preciso. José esperava o reino de Deus e ele foi colocado como um colaborador no plano de redenção. Ele se deixou ser usado. Ele que estava ali sendo construído em oculto, se deixou ser usado. Foi cheio das palavras do Senhor e foi revelado o que estava sendo construído dentro dele. A gente também tem a oportunidade de ser colaborador no plano de redenção do Senhor na vida dos nossos irmãos. O louvor pode subir, por favor. Ou a Camila, enfim. Vai fechando seus olhos. Olhe para o seu coração nesse momento. E faça uma pergunta para você. Nos últimos anos, eu cuidei de quantas pessoas? Quem foram as pessoas que eu cuidei no corpo de Cristo? Com quantas pessoas eu me relacionei profundamente, a ponto de exortar, a ponto de confessar pecado, a ponto de orar junto, de discipular e ser discipulado. Sabe, talvez você está ouvindo essa ministração, você que está em casa ou aqui, e você pense, um dia eu fui José de Arimateia. Um dia eu amei o corpo de Cristo, um dia eu me dediquei, um dia eu cuidei, mas eu me frustrei, eu me decepcionei e eu tomei um novo caminho.
Eu fui mais ou menos como os discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos se frustraram porque viram o corpo morto e deixaram o corpo morto ali. Sabe, eles voltaram para o caminho quando eles reencontraram Jesus. Talvez o que você está precisando nessa noite é se reencontrar com Jesus. Você precisa de um reencontro para ter o seu caminho alinhado. Sabe, Jesus foi ao encontro deles, daqueles discípulos que estavam deixando Jerusalém. E eles não estavam reconhecendo Jesus. Talvez você está aí na caminhada, tão frustrado, que Jesus está do teu lado e você não está reconhecendo. Ai, mas que misericórdia. Jesus, fica mais um pouco, senta na mesa, come com eles, e no momento do partir do pão, os olhos deles são abertos. O que isso lembra? A ceia do Senhor, quando o Senhor partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, partido por vós. E eles voltaram, e com certeza eles fizeram parte do estabelecimento da igreja. Ou talvez você esteja pensando: Aline, eu não consigo dar conta nem dos meus pecados. Aline, você está falando de um nível aí muito alto que eu ainda não alcancei. Quando eu conseguir me resolver, aí eu vou cuidar do corpo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: se você esperar esse momento, ele não vai chegar. Não tem momento perfeito. O caminho com o Senhor Jesus não é um caminho linear. Ele vai tratando várias áreas da sua vida ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que Ele está te santificando, Ele está te colocando para servir, para cuidar do outro, para levar o outro pelo menos até aquele ponto que você já chegou. Olha para Pedro. Pedro andou com Jesus durante todo o ministério público dele na terra. E no momento, naquela madrugada do julgamento de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois de um tempo, depois que o corpo de Cristo já havia ressuscitado, Cristo já havia ressuscitado, e ele se encontra com Pedro naquela praia, ele restaura Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pastoreie as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Olha só, quando ele se encontra com Pedro pela primeira vez, ele diz: eu vou te fazer pescador de homens. Mas quando ele restaura Pedro, ele diz: pastorei a minha igreja. Pedro, pastorei a minha igreja. Pedro não era perfeito, amados, longe disso. Ele continuou num processo longo, mas ele ouviu um chamado. Sabe, se está faltando sentido na sua vida, se está faltando um chamado na sua vida, eu te digo, o seu primeiro chamado é ser uma pessoa conforme a palavra de Deus. Depois disso, é cuidar de pessoas. Se você perseguir isso durante toda a sua vida, já vai ter valido a pena. Persiga isso todos os dias da sua vida, ser uma pessoa conforme a palavra de Deus e cuidar do corpo de Cristo, cuidar de pessoas, impactar vidas, ser usado na obra do Senhor, porque o reino do Senhor é superior às minhas vontades, é superior à minha imagem, à minha pessoa, às minhas posições. O reino do Senhor é superior aos meus bens. O reino é maior que tudo, é maior que tudo. Ore ao Senhor nesse momento. Se você não tem se comprometido com o corpo de Cristo, peça perdão, diga: Senhor, por favor, me perdoa. Senhor, me ensina esse amor pastoral,
Senhor, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo me relacionar. Me ensina, Espírito Santo. Enche o meu coração, enche a minha vida, até que eu transborde do seu amor, da sua vida. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!